Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Fico cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que me vai guiando, dando bem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu, dando louvores, pois Cristo é meu. Boa noite, tudo bem com todo mundo? Que bom que você está aí, que bom que nós estamos aqui e que mais uma vez vamos louvar a Deus, mais uma vez vamos juntos adorar ao Senhor. Você aí e eu aqui, mas todos nós ligados, conectados pela comunhão que Cristo significa para nós, que o Espírito Santo significa para nós, que Deus promoveu em nós, né? Nós cremos em Cristo como Salvador de nossas vidas e vamos seguir com esse brilho celeste sobre nossas vidas. Deus seja louvado neste dia que é o dia do Senhor, dia de louvar, dia de adorar, dia de bendizer o seu grandioso nome. Eu quero convidar vocês para abrir o Salmo 148 e vamos ler juntos o Salmo 148. Salmo 148 diz assim, ó: Aleluia! Louvai ao Senhor dos altos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. E os estabeleceu para todos sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos que lhe escutam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes de todos os juízes da terra, louvem o nome do Senhor.
rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu, ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluias. Louve ao Senhor, louvai ao Senhor, louvem todos, sempre louvem ao Senhor. Tá bom? Esse é o Salmo 148 que nos conclama a louvar a Deus. E nós vamos louvar a Deus. Mas para louvar a Deus, nós não podemos ter empecilho. Empecilho algum. E o que é que pode servir de empecilho para que esse louvor chegue até os céus? Pecado. Pecado. Toda vez que a gente chegar perto de Deus, a gente tem que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, tá? Então vamos pedir perdão a Deus agora pelos nossos pecados. Deus, nós louvamos o teu nome, adoramos o Senhor é santo, lindo, belo, o Senhor é Deus de amor, de graça, de justiça e verdade, e nós te louvamos. E não há como chegar perto de ti, sendo o Senhor puro e santo, e esconder ou ocultar qualquer coisa, pensando que o Senhor não vê. O Senhor sonda os nossos corações, sabe o que passa na nossa mente, sabe como está o nosso coração em relação à tua casa, à tua obra, em relação ao teu reino, sabe como está a nossa mente em relação aos amigos, famílias, em relação a nós mesmos e a todos. O Senhor sabe de tudo e por isso então nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor nos perdoe em nome de Jesus e que o nosso louvor chegue até o Senhor, as nossas orações cheguem até o Senhor e assim nós possamos manter comunhão contigo em Cristo Jesus. Amém, Deus. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes. Neste mundo havemos crente de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, a alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis servos buscam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus.
vencendo vem Jesus. Mesmo que os modernos fariseus tentem roubar de nós a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Mesmo que as lutas e dissabores nossa paz venha perturbar, vencendo vem Jesus. E quando a alma sequiosa, a alma seca, séquida, quando a alma sem a água de Deus, sem a água do Espírito, quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, esse logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Então, se a sua alma seca, sem a unção de Deus, se lá na sua alma chegar a voz do Salvador, se nesta noite ouvirdes a voz do Senhor, reconheça que essa é a voz do seu Senhor, do seu Salvador, e então se entregue e se renda, pois vencendo vem Jesus. Jesus vence. Tu és o grande eu sou, teu nome é santo, puro Cordeiro de Deus, seu nome é santo. És poderoso, Senhor, teu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus, teu nome é santo. Só em ti seguro estou e perdoado sou. Em teu nome, só em ti tudo posso sofrer e permanecer. Em seu nome, és o grande eu sou, teu nome é santo, Cordeiro de Deus, teu nome é santo. És poderoso, Senhor, seu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus, seu nome é santo. Só em ti tudo posso sofrer, seguro estou e perdoado sou. Em teu nome, só em ti tudo posso sofrer e permanecer. Em teu nome, tu és o grande eu sou, teu nome é santo, puro Cordeiro de Deus, seu nome é santo. Seu nome é santo. Seu nome é santo. Oh, seu nome é santo. O nome de Deus é santo, santo, santíssimo. E em Cristo nós podemos passar por todas as coisas, inclusive sofrer. E aí Ele estará sempre conosco, sempre, 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 certo? Sempre conosco, glória a Deus. Queridos, nós vamos continuar nossa série de mensagens sobre a lógica do Evangelho, que é diferente da lógica da sociedade, do mundo em que vivemos, é diferente da lógica que nós gostaríamos, que nós aprendemos ou que já vem de fábrica na vida da gente, né? Então, a lógica do Evangelho é bem diferente. Então,
significa que não é o evangelho que tem que se adequar à nossa vida, mas nós é que temos que nos adequar ao evangelho, porque a palavra de Deus é o manual de Deus para as nossas vidas. Antes de você dar qualquer opinião, você deveria consultar a Bíblia. Antes de você ensinar qualquer coisa, você deveria consultar a Bíblia. Antes de você, estabelecer seus marcos, não, porque eu sou assim, não, porque eu sou assado, não, porque... Não, eu sou assim, eu sou desse jeito. Antes de qualquer dessas coisas, você deveria consultar o manual, você deveria consultar a Bíblia. A Bíblia responde às nossas dores e questionamentos, às nossas coisas. E aquilo sobre o qual a Bíblia não se pronuncia diretamente, a gente sempre defendeu que as decisões sobre isso devem ser tomadas com base no conjunto de todos os outros ensinos, certo? Então, no conjunto de todos os outros ensinos. Então, por exemplo, a Bíblia não fala nada sobre internet, celular e rede social. Então, a gente deve usar a rede social, usar a internet, sim, mas o que deve nortear nosso comportamento na internet, nas redes sociais e assim por diante? Os princípios bíblicos. Então, a Bíblia não fala de rede social na internet, mas fala de relacionamento, de respeito, de amor, de amizade. E aí a gente usa esses princípios para lidar com isso, certo? Então é assim que é, certo? E aí nós vamos continuar pensando sobre essa lógica do evangelho que é diferente, porque a sociedade sustenta princípios com base na sua própria cabeça de teóricos, pessoas que se acham capazes de determinar como que você deve viver, né? Como que você deve se comportar, o que você deve fazer. Então tem muita gente aí por aí que se acha capaz disso, que se acha que tem condição de garantir ou de determinar alguma coisa. E a gente sempre fala aqui que, claro, obviamente claro, que ser humano algum tem condição de estabelecer um conceito, um princípio, e depois garantir o resultado desse princípio, certo? Nenhum ser humano tem. Tudo que é feito com base na sabedoria de Deus, aí sim funciona, porque Deus distribuiu dons aos homens. Então, quando um cientista descobre um remédio, ele descobre a sabedoria de Deus, e com a sabedoria de Deus que está nele, através do dom que Deus sobre ele colocou, e nós chamamos isso de graça comum, esse talento, esse dom, que é fruto da graça comum, faz com que ele descubra um princípio ativo químico de um remédio, e o cara vai constrói um outro e combate uma enfermidade. Essa é uma sabedoria já estabelecida por Deus, certo? E ele só descobriu, com a habilidade que Deus deu a ele, descobriu como ajudar as pessoas através daquele remédio, certo? Então, não tem como alguém dizer algo diferente desse âmbito, dessa matéria, e determinar e garantir, né? Não tem como garantir, tá? Então, nós todos precisamos nos render, precisamos de rendição. Renda-se, né? Mãos ao alto, renda-se, aceite os conselhos de Deus e você viverá melhor. E nós vamos pensar hoje sobre o seguinte: na lógica do Evangelho de Cristo, não busco meus próprios interesses. Não busco meus próprios interesses. Mais uma vez eu encaro o desafio de não ser repetitivo, certo? Por quê? Porque esse assunto passa por coisas que a gente já viu nas palestras referente a esse assunto, nas últimas 5 palestras. Essa hoje é a 6ª. Mas vamos lá. Aquilo que repetir funciona como revisão, e aquilo que for do específico de hoje funciona aí como aprendizado para a gente colocar em prática. Mateus capítulo 20, abra lá a sua Bíblia em Mateus capítulo 20, do verso 20 ao 28, e vamos ler então esse texto, certo? O texto diz assim: então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se fez-lhe um pedido:
O que quer? O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Desculpe, gente, a rinite está atacando. Outro à sua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Certo? Então, Jesus está dizendo que na lógica do nosso evangelho, na lógica dos meus ensinos, certo? Se você quiser ser grande, você tem que servir como eu que vim, não para ser servido, mas para servir. É isso que Jesus está aqui ensinando. É isso que Jesus está aqui ensinando, certo? Então, vamos pensar sobre esse episódio. A mulher de Zebedeu era Salomé. Salomé chegou até Jesus com os seus 2 filhos e disse: Jesus, permite que Tiago e João, né, seus 2 filhos, 2 dos 12 discípulos de Jesus, eles se sentem à sua direita, uma à direita e uma à esquerda. E essa é Salomé que fala isso. Aí significa que ela estava buscando uma posição de destaque para os seus 2 filhos. Mas o texto também fala do cálice, que significa o conteúdo total até a última gota do sofrimento que Jesus iria passar. Quem dentre eles teria condição de beber esse cálice? Eles beberiam o cálice da Santa Ceia lá no dia, eles beberiam um cálice de algum sofrimento por seguir a Cristo, algum sofrimento, né, por andar com Deus, por declarar-se cristão, mas eles não teriam condição de beber e nem poderiam beber o cálice de Cristo, completo de Cristo, porque o cálice de Cristo só ele mesmo poderia cumprir aquela missão de morrer na cruz por nós, certo? De morrer na cruz por nós. Então, o preço pago pela libertação de um escravo era um resgate. Então o texto também fala sobre resgate. E assentar-se à esquerda ou à direita de Deus era como sentar-se à esquerda ou à direita de um rei. Isso era visto como posição de honra, né? Mas no reino de Deus é diferente, porque no reino de Deus a lógica é diferente. Maior é o que serve, quem perde ganha, quem perdoa é beneficiado, melhor é dado que é receber, certo? Maior é o que serve, e assim por diante, e assim por diante. E filho do homem é uma expressão que aparece no texto, na qual Jesus era designado como filho do homem. Lá em Daniel 7, 13 e 14 fala de Jesus como filho do homem, de a vinda do filho do homem. Então era sempre uma referência a Jesus, tanto era chamado como de filho do homem, como Messias, como Cristo, era sempre uma referência a Jesus, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus, certo? 100% Deus. Essas são notas explicativas a respeito desse texto. Nosso objetivo com essa reflexão hoje é que nós possamos entender, aliás, nosso objetivo com essa série de mensagens, é que nós possamos entender que nós não temos como associar os princípios dessa sociedade
os princípios equivocados do mundo com os princípios de Deus. Nós não temos, nem podemos, sabe, fazer uma composição, dar um jeitinho brasileiro nas coisas e juntar um princípio avesso ao outro, né? Princípio avesso ao outro. Então, esse texto hoje, ele confronta nossas aspirações, né, com os valores do reino de Deus. As aspirações da mulher, mãe dos dois discípulos, que chega para Jesus e pede para ele colocá-los, os seus filhos, em um lado e do outro, em posição de honra, essa é uma aspiração de quem pensa que ser importante é desse jeito, que a conquista é desse jeito, que aquilo que dará valor e importância à pessoa. Jesus então diz o seguinte: olha, aquele que quer ser importante, seja o que sirva. Aquele que quer ser grande, seja o pequeno. E João Batista ainda disse pra gente: importa que ele cresça e que eu diminua. Certo? Essa semana, eu vi uma frase, um texto pequeno de um pastor que eu costumo acompanhar, mais ou menos dizendo o seguinte: importa que ele cresça e que eu diminua, que ele cresça e apareça cada vez mais e que eu diminua até sumir. Que assim como o sal que você coloca na comida e ele some, mas cumpre o seu papel, que assim sejam os cristãos, que assim eu seja, ele diz. Que eu seja como um sal, que posto na comida cumpre o seu papel, mas desaparece. E Cristo crescendo e eu diminuindo. Eu não tinha parado para pensar nessa questão do sal. É óbvio, uma coisa óbvia. Você bota o sal na comida, você sabe que está ali, mas você não vê. Então, se o cristão é sal da terra, ele cumpre o seu papel, ele leva a bênção para aquele lugar, mas ele não tem posição de destaque, ele não aparece, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não se destaca, pois ele é como um holofote que aponta para Cristo. Ele é como uma lanterna apontando o tempo todo para Cristo. O tempo todo para Cristo. É como eu chegar num ambiente, claro que todo mundo vai me ver, ou você, ou qualquer um de nós, mas aí a gente chega lá e age com graça, age com educação, age com maturidade, auxilia, ajuda, participa. As pessoas percebem que tem ali um apoio, que tem ali alguma coisa, sabe? Uma pessoa que tá... Mas tudo aquilo aponta para Cristo. Tudo aquilo aponta para Cristo, porque só Cristo pode mudar e transformar nossas vidas para que a gente viva valores diferentes dos valores dessa sociedade. Então, esse objetivo hoje nosso é confrontar as nossas aspirações. Quais são as aspirações das pessoas em nossa sociedade? Fama, poder, dinheiro, né? E assim por diante. Riquezas, fama. Essas aspirações todas estão como metas estabelecidas pela sociedade para todos. Hoje, quando se prepara uma pessoa para a vida, não se prepara um ser humano para a vida, se prepara um cara para vencer. E a vitória seria conquistar um bom emprego, com um bom salário, uma boa casa, um bom carro e assim por diante. Então, essas coisas são periféricas, porque nós deveríamos preparar bons seres humanos para essa vida, para servir a essa sociedade. É assim que a gente deve ser. Então, nós precisamos verificar nossas aspirações, né? Você quer o seu quê na vida? Você está criando seu filho para ser o quê na vida? Certo? Para amar o dinheiro e viver depressivo se dinheiro não tiver? Para amar um carro, um bem material e viver depressivo se não tiver, se não conquistar esse carro?
Você está preparando seu filho para quê? Você está vivendo para quê? Certo? Nossas aspirações precisam ser confrontadas com os valores do reino de Deus, que ensina pra gente que maior que serve, que ensina pra gente que quem perde ganha, que melhor é dar do que receber. Nossas aspirações precisam ser confrontadas. Nós precisamos analisar as nossas reações com as pessoas, contra as pessoas, a favor das pessoas. Quais são as nossas reações com os desejos das pessoas, com o comportamento das pessoas, com as atitudes das pessoas? Por exemplo, nesse texto aqui, a mulher de Zebedeu, Salomé, mãe de 2 dos discípulos de Cristo, chega lá e pede a Jesus para que esses 2 fiquem, um à direita e outro à esquerda do seu reino. E provavelmente ela estava pensando no reino terreno, pedindo a dele 2 ministérios importantes no governo de Jesus. Aí os outros discípulos ficam indignados com esse pedido. Indignados. E aí eles estão indignados. E aí, o que é essa indignação? Será que eles se achavam melhores do que o outro e que, portanto, eles é que deveriam estar lá? Ou cada um ali estava esperando conquistar esse espaço e vem o outro lá e a mãe vem falar em nome deles, querendo atrapalhar o processo de eleição, o processo de escolha que cabe a Jesus? Como entender a reação dos demais discípulos? Ficaram indignados, não gostaram, não concordaram, acharam um absurdo? Será que eles se achavam merecedores, mais do que merecedores uns dos outros? Certo? Então, qual é a nossa reação à vida das pessoas, à forma como as pessoas vivem? Qual é a nossa reação às aspirações das pessoas, o comportamento das pessoas? Como é que a gente reage quando a gente encontra uma pessoa que tem um excelente emprego, ganha um salário muito alto, muito bom? Qual é a nossa reação quando a gente encontra uma pessoa, digamos assim, que você não vê há um certo tempo e de repente ela chega aqui com um carraço, né, imenso, bonito, grande, alto? Qual é a sua reação? Qual é a nossa reação quando a gente percebe que pessoas estão lutando, correndo atrás de conseguir, seja lá por que meio for, conseguir alguma coisa em algum lugar, e você que se acha merecedor não conquistou, não conseguiu? Qual é a nossa reação quando pessoas se destacam no que fazem? Nós também precisamos confrontar as nossas reações, não só em relação a tudo que Deus ensina, aliás, em relação a tudo que Deus ensina, mas confrontar nossas reações em relação às pessoas que estão ao nosso redor. Aliás, também, qual é a nossa reação quando a gente encontra uma pessoa que está com o carrinho peba quebrado e o nosso carro é melhor? Ou com uma pessoa que tentou e não conseguiu e está morando de favor em algum canto? Qual é a nossa reação quando a gente percebe que a pessoa está vestida de forma, quem sabe, inferior à sua? Ou andando de ônibus e você de carro? Ou qual é a nossa reação, tanto quanto encontramos pessoas em melhor condição de vida, quanto encontramos também pessoas em condições inferiores de vida? Certo? Nós precisamos confrontar as nossas reações, porque ser humano que ama, que anda com Deus, que é cristão, tem que viver de acordo com os princípios de Deus. Valorizar a pessoa e não o que ela tem. Então, nós somos desafiados a uma entrega total a Jesus. E uma entrega total a Jesus é viver de acordo com os princípios de Deus. E aí, a gente entrando nessa história aqui, a gente analisa qual foi o pedido da mulher de Zebedeu, o pedido de Salomé, que Jesus colocasse seus 2 discípulos, seus 2 filhos, em 2 ministérios importantes no seu governo, certo? O que isso revela da parte dela? Revela um orgulho, uma vaidade para com seus filhos, revela que ela não vê os outros discípulos com o mesmo
carinho, o mesmo amor, com o mesmo valor. Revela que ela não entende o processo que Deus está estabelecendo para escolher seus discípulos. Porque se Jesus escolheu 12, Jesus está dizendo que os 12 são iguais e ele só vai estabelecer papéis diferentes para cada um. E ela então está achando que não, que dos 12, 2 que são os filhos dela são melhores. Veja que ela usa critérios que confrontam os critérios de Jesus. Quer dizer, ela se acha na condição de dizer algo para Jesus de como administrar seu ministério, de como administrar sua missão, de como administrar sua vida e resolver suas coisas. Ela se acha na condição de ensinar alguma coisa a Jesus, porque ela não entende o processo como Jesus escolheu os 12, como ele iria distribuí-los, como ele iria tratar e que papel daria a cada um. Ela não entende esse processo. Ela acha que tem condição de dar uma focinha para Jesus. Tem muita gente assim, que acha que pode dizer a Deus o que ele deve fazer, como fazer, e que não se rende completamente a Jesus, aos propósitos de Jesus, não se rende completamente à sabedoria de Deus, mas se vale da sua própria sabedoria decaída, fraca, humana, para tentar convencer Deus a fazer algo de que deseja. É por isso que nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar porque a gente ora e diz a Deus que é tudo de acordo com o que Deus quer, a vontade de Deus, mas eu acho que se a gente quiser ser honesto mesmo, a gente vai dizer que nessa hora a gente fica assim: ah, Deus, tudo seja feito de acordo com a tua vontade, mas Deus, faça para mim. Né? A gente precisava entregar de tal forma que você diria o seguinte: Deus, eu quero isso, me dê isso aqui, mas seja feita a tua vontade, tá? Pronto. Se o Senhor não me der, tá de boa. Se o Senhor me der, tá de boa. Se o Senhor não me der, me ajude a seguir adiante. Se o Senhor me der, me ajude a desfrutar disso de forma decente. E assim por diante, Deus. Obrigado, muito obrigado. E não tentar com nossos mimimis, dengos, né, tentar levar Deus na banho-maria ali e dizer: Deus, ó Deus, seja feita a tua vontade, mas faça, Deus, faça, o Senhor sabe, faça. A gente não vai conseguir enganar Deus, né? Então, o pedido dessa mulher está carregado de um orgulho, e esse orgulho impede ela de perceber que Jesus é sábio o suficiente para administrar seu ministério, seu serviço, seu reino. Ela então quer dar um jeitinho e dar uma focinha para Jesus, dizendo a ele que esses 2 aqui são melhores. E isso é o equívoco que todos nós cometemos quando nos aproximamos de Deus, tentando ensinar para ele como administrar o reino dele e o que ele deveria fazer de melhor. Né? Analisando a resposta de Jesus, o que ela mostra a respeito da validade desse pedido, Jesus diz que ela não sabe o que ela está pedindo. Então, se Jesus disse a ela que ela não sabe o que ela está pedindo, confirma o que a gente acabou de dizer. Ela não sabe o que ela está pedindo. Ela acha que sabe. Ela não sabe o que ela está solicitando a Deus, mas ela acha que sabe, certo? Então, Jesus considera o pedido como sendo um dos 2 também. Mas ela não... Ele considera o pedido... mas ele está ali passando um princípio. Você vê que ele vai concluir a conversa dizendo que maior é o que serve. Dizendo que quem quiser ser importante, que seja escravo. Quem quiser liderar, que sirva. Então Jesus, que não dá ponto sem nó, que não perde uma oportunidade de ensinar, ele vai levar adiante o diálogo, não descarta tudo. Mas ele diz: você pode beber do meu cálice? Aí ele diz: podemos. Só que ainda assim eles não sabem o que eles estão respondendo. Porque o cálice de Jesus é o sofrimento todinho que Cristo iria enfrentar. Então ainda assim veja que eles não sabem o que está dizendo. Mas Jesus aponta para uma outra coisa, dizendo: tá, vocês até que vão beber o cálice, mas não é todo,
né? Sofrimento todo mundo vai enfrentar. Participar das minhas dores, todo mundo que crê em mim, andar comigo, vai participar. Mas o meu cálice você não tem condição de beber. E ainda que você beba parte do meu cálice, seja perseguido, ainda que você sofra, ainda que você seja torturado e morto por meu nome, sentar à minha direita ou à esquerda, só Deus sabe e está determinado por Ele, certo? Então eu não estou aqui sozinho, eu sou filho de Deus e faço a obra do meu Pai, e meu prazer está em obedecer o meu Pai, e você precisa entender isso. Então eles estavam visando um prestígio, eles achavam que isso lhe daria prestígio, que a posição que pleiteavam lhes dariam destaque, importância. Eles não estavam de forma alguma atentos ao sofrimento que Jesus iria passar. Eles estavam achando que Jesus iria implantar um reino terreno e que implantando um reino terreno haveria cargos, posições, e eles então queriam estar ocupando esses cargos, essas posições. Então Jesus diz que o pedido deles não seria atendido. Jesus não descartou a possibilidade de que algum deles ali pudessem estar no reino de Deus fazendo alguma coisa de destaque. De destaque não, né? A posição. Mas Jesus diz que não é ele, Jesus, que vai decidir isso, mas que é o Pai que vai decidir, certo? É como o caso de Pedro. Jesus depois coloca Pedro como um apóstolo para liderar a igreja, certo? E assim por diante. Nós falamos que os 10 que estavam ouvindo aquela conversa ficaram indignados. Os 10 provavelmente ficaram indignados por acharem que os 2 não deveriam sugerir tal coisa. Ou ficaram indignados porque acharam que eles fossem melhor, assim por diante. O fato é que eles ficaram indignados com esse pedido, e o que a gente pode aprender aqui é que os orgulhos competem entre si. Há uma competição de orgulhos aqui, né? Como se eles dissessem o seguinte: não, qual é esse aí? Vem pedir isso e nós aqui também não temos o mesmo direito? E aí, quem sabe com orgulho ferido ali, ficam competindo entre si, se achando um melhor do que o outro. E Jesus dá logo uma lição a todos, certo? Logo uma lição a todos. A palavra que Jesus dirigiu a seguir a todos mostra que nenhum teve uma postura correta. Nenhum deles teve uma postura correta a respeito disso. Nem quem pediu, nem quem reclamou de quem pediu. Porque a postura correta é ensinada por Jesus. Se você quer ser importante, sirva, seja um escravo. Porque você precisa aprender comigo, que eu não vim aqui para ser servido, mas eu vim aqui para servir. É isso que Jesus diz para ele. Então os valores diferentes do reino de Deus estão expressos aqui, certo? Há um contraste entre o exercício da autoridade no reino de Deus e o exercício da autoridade no mundo. Há um contraste. No reino de Deus, as autoridades são servos, são como é que chama? Serventes, são serviço público, né? Servidor público, certo? Então, no reino de Deus, os líderes, as autoridades, elas entendem que elas têm que servir, são servidores públicos. No reino do mundo, não. Os caras são eleitos como servidores públicos, mas passam a ser ditadores, passam a ser arrogantes, prepotentes, querendo que lhes sirvam, né? Que lhes sirvam. Isso é um equívoco que acontece e isso diferencia o exercício da liderança no reino de Deus do exercício da liderança nessa sociedade, nesse mundo. O líder do mundo é aquele que domina, que exerce autoridade, que é servido. No mundo, a liderança oferece privilégios, né? Privilégios tentadores. Já no reino de Deus, o líder é o que serve. Então, por isso que eu falei que eu ia ter que tomar cuidado para não ser repetitivo, porque a gente já falou
que no reino de Deus maior é o que serve. Mas aqui Jesus volta a essa questão, certo? Volta a essa questão para reforçar tudo que ele veio fazer aqui. Ele volta a essa questão porque ele andou ensinando o tempo todo de que ele é essa pessoa. Ele é essa pessoa que é um líder, que é Deus, mas que veio para servir. Se Deus veio para servir, muito mais nós deveríamos aprender com ele e fazer da mesma forma, certo? Jesus dá essa dica, né? Quem quiser ser o primeiro, este será vosso servo, vosso escravo. Na verdade, Jesus não está apoiando a aspiração de ser o primeiro, ele não está apoiando isso. Ele está comunicando a quem quiser ser o primeiro. Se você quer ser o primeiro, seja aquele que serve, aquele que é um escravo no sentido de servir, de se doar, né? Que seja assim, certo? E se conscientizar do sofrimento que isso envolve, certo? Então, ser servo é um convite que, se for aceito, será transformador para aquele que quiser ser o primeiro. Se você quer ser o primeiro e aceitar o convite de Jesus, você tem que ser servo, certo? Os últimos serão os primeiros. Então, qual é o propósito da vinda de Jesus? Jesus está falando de ser servo, de não buscar ser importante nesse mundo. Nós não estamos aqui para ser importantes. Nós não estamos aqui para ser destacados e reconhecidos. Nós estamos aqui para servir a essa sociedade, ainda que elas não nos enxerguem, certo? Como o sal que se dissolve na comida, você percebe que tem sal ali, mas não o vê. Nós, cristãos, devemos nos espalhar pela sociedade, salgando essa sociedade, dando sabor, dando vida, dando esperança e fé a essa sociedade. É assim. Por isso que crente não pode se isolar. Porque crente isolado é como sal no saleiro. Vai ficar insípido. O tempo passa e o prazo de validade passa e ele fica insípido. Certo? Então, crente não pode viver isolado. Crente não é dono de si mesmo. O cristão que segue a Cristo, que crê em Deus, não é dono de si mesmo. Não é dono de sua própria vida. Você tem que se doar. Tem que se doar. Então, como falamos na reflexão do melhor é dado que receber, né? Você tem que se doar. Então, Jesus, a missão de Jesus aqui é essa missão. Ele se coloca como exemplo. No fim do texto, Jesus se coloca como exemplo. Qual é o exemplo? O exemplo de ser servo. Ele disse que ele não veio aqui para ser servido, mas veio para servir. Então, o propósito dele é servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio, Jesus, o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando foi profetizado que Jesus viria, o povo judeu pensou que Jesus viria com um grande cavalo branco, que seria um homem grandão, forte, que viria montado no cavalo branco com a espada na mão, vencendo todas as batalhas, chegaria arrebentando tudo e implantando o seu reino. Aí quando Jesus chega, simples, humilde, de roupa simples, misturado, comum, tanto é que o soldado não o reconhece, não sabe quem ele é, na hora de prendê-lo. Quando Jesus chega assim de forma simples, misturada no povo, os judeus não acreditaram. A Bíblia diz, veio para o que nasceu, mas os seus não receberam. Então Jesus vem como esse sal que se mistura ali, você não percebe que ele está ali. E ele vai ensinando, salgando, curando, levando esperança e fé. Jesus age assim. Jesus então deixa esse exemplo para mim, para a gente.
que não é para a gente se destacar, que não é para a gente ser conhecido, que não é para a gente ser honrado pelos homens, mas honrado por Deus, que a gente não é para a gente buscar louvores dos homens, buscar reconhecimento dessa sociedade, mas buscar agradar a Deus. Jesus vem e dá esse exemplo, a si mesmo como exemplo, porque ele veio para servir, para dar a sua vida em favor de muitos, certo? E servir é justamente o que ele enfatiza com requisito para quem quer ser o primeiro. O requisito para quem quer ser o primeiro é servir. E aí, dar a sua vida. Jesus sabe que ele vai dar a sua vida por nós. Esse era o cálice, né? Doar a sua vida dessa forma seria algo doloroso, um cálice difícil de se tomar. Fala do seu sacrifício, esse cálice, mas também do seu viver diário do serviço, né? E em resgate de muitos, fala do seu sacrifício como preço para resgatar aqueles que creem. Então Jesus, ele se apresenta como exemplo, como esse exemplo de servo, que não chega como filho do Senhor Todo-Poderoso montado no cavalo branco de arma em punho, fazendo uma arruaça e implantando o seu reino de qualquer jeito. Jesus não chega assim. Jesus chega misturado, comum, vestido de forma comum, morando em lugar comum, entre pessoas comuns, e aí vai apresentando o evangelho, ensinando, curando, sarando e seguindo em direção à cruz, cumprir a sua missão. Jesus foi em direção à cruz cumprir a sua missão. Então, se você estivesse ali entre os 10, o que teria pensado sobre o pedido dos 2? Você ficaria indignado também pela mesma razão? Qual seria a sua reação? Você entre os 10, ouve alguém pedir cargos para seus 2 filhos? Você já está ali? Será que você estava com essas mesmas aspirações? Será que os discípulos todos ali estavam com a mesma aspiração e um teve coragem de pedir à mãe para falar? Mãe, vá lá e fale com Jesus para ele botar a gente? Será? Quando a gente está perto de Jesus com as aspirações erradas, equivocadas, a gente não entende o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando a gente está perto de Jesus com as aspirações erradas, a gente não sintoniza com Jesus. A gente não entende os planos de Deus. Por isso, avalie se você está perto de Jesus, quais são as suas aspirações. Será que a sua aspiração é a aspiração de servir, de ser o sal que some na comida, mas cumpre seu papel? Será que nós estamos conscientes de que precisamos crescer, que precisamos fazer Jesus crescer e nós diminuirmos? Certo? Existe alguma maneira de conciliar a aspiração ao sucesso, fama, com o serviço, né? Doar a vida? Nos nossos sonhos e projetos está incluído o serviço ao próximo? Será que nos nossos sonhos e projetos está incluído o serviço ao próximo? Será que existe uma maneira de conciliarmos as nossas aspirações com a obrigação humana de servir, de doar? Quando você pensa em crescer, você está pensando em crescer para servir? Quando você pensa em conquistar algo, um grande cargo, um grande carro, uma grande casa, você está pensando em conquistar isso para servir? Nossas aspirações revelam quem nós somos e os propósitos que temos. Quando andamos com Deus, precisamos ajustar as nossas aspirações, afinar as nossas aspirações com os propósitos de Deus. Porque não faz sentido você pedir para ganhar algo grande, seja carro, casa, dinheiro, seja o que for, se o propósito não for servir.
Deus não tem compromisso com as suas aspirações. Deus tem compromisso com o seu reino, com o seu plano. E se sinceramente você se colocar diante de Deus para servir, Deus vai te abençoar. Eu conheci um dos membros da Mustard Seed Foundation, que é a Fundação Grão de Mostarda dos Estados Unidos. Estive num seminário com ele. Ele é neto de um pastor. Não sei bem se o avô dele era pastor. Eu sei que o avô dele era um cristão dedicadíssimo lá nos Estados Unidos, devotadíssimo a Deus, muito dedicado, muito pobre, mas que era absolutamente fiel a Deus em tudo que fazia e fiel, né, na contribuição. Esse senhor, avô dele, ele contando pra gente que esse avô teve 4 ou 5 filhos. E que dos 4 ou 5 filhos, vamos dizer que sejam 5, não lembro exatamente, que dos 5 filhos, 4 foram ser pastores, porque ele ensinou, ele preparou, os filhos amaram a Deus. Aí um dia um dos filhos chegou e disse: meu pai, eu não quero ser pastor, mas eu quero fazer uma coisa. Eu quero investir numa empresa aí, trabalhar, e de tudo que eu ganhar, meu pai, eu vou investir na igreja do Senhor. Tudo. E o pai o abençoou. 4 foram ser pastores, e esse que foi ser empresário cresceu, se tornou administrador de uma grande empresa que ele mesmo criou, e ele estabeleceu que uma grande parte dos lucros dessa empresa não seria somente 10% como dízimo, mas que uma grande parte seria administrada pelos irmãos dele para investir em missões no mundo todo. No mundo todo. E eu quando conheci esse rapaz, que era neto desse pai, desse sobrinho desse empresário, sobrinho dos outros irmãos pastores, filho de um dos pastores, quando eu conheci, ele disse como que a empresa estava e como estava investindo em missões em todo o mundo, em plantação de igreja. E era lindo ouvir aquela história de que alguém tinha aspirações sinceras de crescer e ganhar dinheiro para investir no reino de Deus. E Deus o abençoou. Aspiração sincera de servir a Deus. Quais são suas aspirações? Quais são suas aspirações? A maioria de nós quer usar Deus em benefício próprio. Nós precisamos nos arrependermos de tentar fazer o impossível, manipular Deus. Impossível. Deus sonda os nossos corações, conhece os nossos propósitos. Se não formos sinceros com Deus, nada feito. Seja sincero com Deus. Suas aspirações têm que estar peneiradas pelo reino de Deus. Como você poderia seguir o exemplo de Jesus estando mais disponível para o outro, dando a vida para a pregação do Evangelho? A resposta é essa. Como você poderia seguir o exemplo de Jesus? Estando disponível para o outro. Você está disponível? No seu projeto de vida, tem tempo para o outro? No seu projeto de vida, tem tempo para ajudar alguém? Tem tempo para atender a um pedido de alguém? Ou você é simplesmente uma pessoa que está completamente voltada para si mesma? Na lógica do Evangelho de Cristo, não busco meus próprios interesses. E nós estudamos esse texto para dizer que buscar os nossos próprios interesses não se afina com os interesses de Deus. Quando a mãe dos discípulos
a mulher de Zebedeu, pede a Jesus cargos em favor de seus filhos, posição em favor de seus filhos, destaque para seus filhos, ela está buscando seus próprios interesses. Quando os 2 filhos respondem que sim, que eles vão tomar o cálice, ele está buscando seus próprios interesses. Quando os outros discípulos reagem indignados com o fato de uns terem pedido a posição, eles também estão buscando seus próprios interesses. No Evangelho de Cristo, na lógica do Evangelho de Cristo, nós não buscamos os nossos próprios interesses. Nós afinamos os nossos interesses com o interesse de Deus. Buscamos o interesse de Deus. E assim encontramos sentido, paz e felicidade para as nossas vidas. Por isso que Jesus disse: negue-se a si mesmo. Negue a si mesmo e busque os interesses de Deus. Na lógica do Evangelho de Cristo, não busco os interesses os próprios, mas os de Deus. O que interessa é essencial para o meu próximo. A gente precisa pensar nisso. Nosso interesse tem que ser essencial para nossas vidas e para o nosso próximo. Não adianta eu crescer se o meu próximo não cresce. Não adianta eu progredir se o meu próximo não progride, né? E a preguiça e o egoísmo não têm espaço no reino de Deus. O orgulho, a vaidade, a preguiça e o egoísmo não têm espaço no reino de Deus. Não se iluda. Se você não tem servido a alguém, você não é crente, não. Você não é crente, não. Você está buscando seus próprios interesses. Você precisa se voltar para Deus e entregar sua vida a Deus. Sua natureza está sobressaindo em você. E você precisa dar um jeito nisso. Na lógica do Evangelho de Cristo, não busco os meus próprios interesses. Tá bom? Que Deus te abençoe e tenha misericórdia de sua vida, de nossas vidas, e cada dia mais nós possamos nos afinarmos com o propósito de Deus e trabalharmos para Deus, porque somente isso dá sentido à vida. Se não for isso, que sentido tem a vida? Nascer, crescer, envelhecer e morrer? E depois? Nascer, crescer, conhecer a Deus e torná-lo conhecido, envelhecer servindo ao Senhor, morrer como lucro, partindo para o céu, para a glória de Deus. Esse é o sentido da vida. Que Deus te abençoe. Oremos então. Deus, nós louvamos o teu nome. Pedimos que tenha misericórdia de nossas vidas, porque nossa natureza é difícil. Nossa natureza é complexa. E nossa carne milita contra o espírito. E nós buscamos sempre os nossos próprios interesses. Mas precisamos servir ao Senhor. Servir com alegria. Servir a alguém. Se doar por alguém. Se sacrificar por alguém. E até sofrer por alguém. Nós precisamos, ó Deus. Nós precisamos entender isso. E assim crescer, amadurecer, apresentar a Cristo, torná-lo conhecido, morrer e ir para o céu, viver a glória eterna na tua presença. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A nossa igreja, as pessoas que estão conosco aqui, participando, que já os consideramos não mais visitantes, não mais convidados, mas membros participantes desse trabalho. Nós queremos muito bem deles, queremos muito servi-los, queremos muito que o Senhor os abençoe, que a graça e a paz do Senhor chegue na casa de cada um. Queremos muito, Deus, em nome de Jesus. Abençoa todos, hoje e sempre. Amém. Queridos, nós estamos com esses trabalhos todos
postados sempre, essas mensagens permanecem no Facebook e também, logo que termina aqui, a gente posta lá no YouTube e você pode visitar o nosso canal, se inscrever, participar e compartilhar. Se envolva nisso, comece a servir assim, compartilhando essas mensagens com pessoas, né? Tem várias mensagens lá, você pode ver aqui melhor, se adequa a uma pessoa que você gostaria que ouvisse. Eu tenho feito isso. E essa semana uma vizinha, falando com ela ao telefone, perguntou, disse, aí você não mandou mais mensagem nenhuma para mim? Mande aí para eu assistir. Isso é muito interessante, né? Aqui eu mandei há um mês atrás, ela assistiu, gostou e pediu para mandar mais. Então nós podemos servir, né? Servir assim também, tá? Que Deus te abençoe. Logo, logo teremos notícias do nosso retorno. Estamos avaliando tudo. São muitos detalhes, muitas coisas que a gente precisa resolver para entender como é que vai ser esse retorno, né? Então, que Deus nos abençoe, abençoe vocês e que a graça de Deus esteja sobre todos. Vamos louvar. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Oremos e concluamos agora. Deus, obrigado, Deus, pela tua graça e pelo teu imenso amor. Obrigado pela tua presença em nossas vidas, em nossas casas. Obrigado, Deus. Obrigado pelos nossos filhos, amigos, irmãos. Obrigado, Deus. Nos ensine, Deus, a servir ao Senhor, servir as pessoas. Nos ensine, Deus, nos ajude a vencer o egoísmo e a preguiça e a procrastinação. Nos ensine, Deus, a andar na tua presença, Deus. Deus, nós pedimos ao Senhor que abençoe esse país, que tenha misericórdia do Brasil e que o Senhor faça a verdade e a justiça prevalecer. Em nome de Jesus, ó Deus, a verdade, Deus, a verdade. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o consolo e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Repouse sobre esse Brasil e sobre a China e países onde o Evangelho tem sido perseguido. Deus, tem misericórdia, hoje e para todos sempre.